Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do berçário. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lá, esse material aqui que eu preparo para a aula, eu encaminho para vocês lá e tem outras professoras que encaminham sugestões de atividades, brincadeiras, chamadinhas. É uma bênção. Venha e traga as suas sugestões também. Para você que está chegando no nosso canal hoje, quero compartilhar com vocês que nós fazemos aulas aqui para a classe do berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Tudo organizado numa playlist. Se você conhece professores dessa classe, encaminhe o nosso vídeo para eles também, para que eles também possam ser beneficiados com o nosso conteúdo. Amém? E sem mais demoras, vamos para a nossa aula número 4, que traz por título O Papai Ora pelos Filhos. É uma história muito linda, vamos falar da história de Jó. Trouxe aqui para vocês dois hinos que falam sobre Jó. É um pouco adulto ali, tem um que não é tão adulto, mas para as crianças nessa idade, talvez o interessante é você deixar tocando mesmo o louvor ou levar um clipe que tenha esse fundo, né, para eles poderem assistir, como ficar melhor para você, professora. E aqui o nosso memorizando, você vai pegar o piazinho de oração e vai colocar lá, né, para eles dizendo vigiem, orem, Marcos 14:38. Vai pegando cada criança e falando de um por um, certo? A sugestão da nossa história, olha ali o nosso fantochinho, como eu sempre falo para vocês, o fantoche é muito importante nessa faixa etária dele, chama muita atenção. Professora, peça para o seu departamento da escola dominical, né, investir no fantoche para as crianças, certo? Enquanto isso não acontece, professora, se você puder confeccionar, existe vários modelos de fantoche e eu trouxe para vocês esse que é bem tranquilinho de fazer também. E aí, as gravuras que a gente vai trabalhar, você pode colocar ali, como eu coloquei, num porta-retrato. Faz de conta que é a foto de Ló e da família dele. Como porque para eles um porta-retrato é ótimo, porque eles também têm fotos da família. Lembra que nós trabalhávamos bastante com foto no primeiro trimestre? Então, creio que você ainda tem as fotos dos alunos com a família dos alunos e mostre, olha, hoje nós vamos conhecer a família de Jó. E aí você introduz a história, certo? E o que ressaltar na história? Apresente para as crianças as qualidades, de forma que as crianças consigam entender o que significa íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Então, essas características de Jó, né, tanto o íntegro quanto o reto, é que como as pessoas viam Jó, como ele se apresentava diante das pessoas e como ele também se apresentava diante de Deus. Então ele era uma pessoa íntegra, todo mundo podia dar um bom testemunho de Jó, porque ele era uma pessoa honesta, ele não ficava devendo nada para ninguém, digamos assim, ele não mentia, ele não tentava tirar lucro das pessoas, enganar as pessoas, ele era uma pessoa íntegra diante da sociedade, era uma pessoa reta. Quer dizer o quê? Que mesmo quando não tinha ninguém vendo ele, ele continuava agindo de forma honesta. Ele era assim. As atitudes refletiam como ele era interiormente, porque o Senhor conhece o mais profundo de nós. Então ele era íntegro porque todo mundo via e ele era reto porque Deus conhecia o que ia no coração dele e ele era uma pessoa tanto externamente como interiormente, ele era uma pessoa honesta. E também a gente vai ver que ele era temente a Deus. Ou seja, ele sabia que ele tinha um Deus poderoso. Ele queria fazer aquilo como muitas vezes a gente usa a palavra temer a Deus na forma de ter medo de Deus, mas não é. Temer a Deus é dar uma devida honra tão grande a Ele, e você só consegue honrar tanto a Deus e ter essa atitude quando você ama a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não importa se eu vou ser desagradado, se eu vou ter que desagradar alguém, eu amo tanto a Deus. Eu sou temente a Deus que eu prefiro abrir mão disso e disso e disso, ou do que for preciso,
para agradar a Deus. Ou eu cumpro as leis não porque eu tenho medo das consequências, mas eu sei que se eu descumprir essas leis, eu vou estar entristecendo a quem eu amo, que é Deus. Certo? Então, ele era essa pessoa temente a Deus. Ele queria fazer tudo para agradar a Deus, para honrar a Deus, para alegrar o coração de Deus. E se desviava do mal. Então era uma pessoa que ele estava vendo que tinha o mal ali, ele não ia para ver até quanto ele conseguia, não. Ele estava vendo a cilada, estava vendo o mal, ele se desviava do mal. E às vezes a gente não tem a força para fazer isso. O mal se apresenta diante de nós e ao invés de nós desviar do mal, não, a gente acha que não vai cair, que não, eu já superei isso. Não, nós temos que estar se desviando até da aparência do mal, certo? E a gente vai falar isso com breves palavras para as crianças entenderem, né? Eu aprofundei um pouquinho para vocês, mas para as crianças são breves palavras mostrando essas qualidades que Jó tinha. E o que mais me chama a atenção que quem fala das qualidades de Jó não era alguém da família dele, não era um profeta, não era um amigo, não era um parente, era o próprio Deus falando de Jó. Olha só, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Não tem como nós podemos até enganar alguém que está à nossa volta, mas Deus, ele é impossível. Então Deus dava esse testemunho de Jó. A prosperidade da vida de Jó em todas as áreas. Então veja que Jó ele era abençoado tanto na área familiar, olha como a família dele era grande, era uma família unida, não era um irmão querendo comer o outro irmão vivo, aquela brigarada, aquela. Não, os irmãos ainda faziam festa, se reuniam os irmãos na casa um dos outros, chamavam as irmãs também para irem. Então olha só que bênção, um homem, né? Ver os filhos crescerem unidos, isso é uma alegria. Quer dizer que ele soube educar aqueles filhos, ele soube fazer com que aqueles filhos um amasse o outro, aqueles filhos foram amados e eles podiam distribuir amor onde eles estavam e eles tinham prazer de ficar junto. É uma realidade bem difícil para quem é mãe ou foi criado num lar com bastante filhos, sabe como é. É um filho disputando com o outro, um filho tem ciúme do outro, e um filho fica falando fofoca do outro. É uma loucura. Às vezes a gente não tem paz dentro da casa. Né? Os mais velhos desprezam os mais novos fazem um berreiro por causa dos mais velhos. Então, às vezes a gente não tem paz dentro da nossa casa. Mas Jó era diferente. Jó, a família dele vivia de forma harmoniosa, cada um cumprindo o seu papel para haver harmonia. Então, quem que ensinou isso? O sacerdote. Né? Em uma das palestras que eu estava assistindo, o palestrante ele fala bem assim: se tem filho indisciplinado, é porque falta a presença do pai. Porque pai é autoridade. E muitas vezes a gente vê muitas mães tirando a autoridade e a gente vê que também não era só na parte familiar, a gente vê na parte financeira o quão próspero ele era. Ali fala o quanto de animais eles tinham. Gente, 500 é muito animal. Imagina o tamanho da terra que esse homem tinha para poder comportar o tanto de animais. Então, ele era muito próspero. Ele era muito conhecido ali na região dele, porque pela prosperidade dele e pelo bom testemunho que ele dava. A vida espiritual dele também, tanto que o Senhor ali, ele oferecia sim sacrifícios ao Senhor, até de medo que os seus filhos dele pecassem. Ele já estava oferecendo sacrifício ao Senhor pelos pecados que poderia vir os filhos dele ter feito. Então, olha o zelo que ele tinha, como ele desempenhava um bom papel na sua família. Que exemplo maravilhoso que ele dava, certo? Então, a gente vê um pai zeloso pelos filhos. Um pai que orava pelos filhos, um pai que né, passou valores para os filhos dele. Mesmo seus filhos sendo adultos, ele ainda intercedia por eles. A boa administração que Ló fazia de tudo que Deus tinha lhe dado. Então, por quê? Porque tudo o que Deus tinha dado, Jó, tudo que chegava na mão de Jó prosperava, por quê? Porque ele tinha buscado em Deus sabedoria para tudo aquilo. Então, ele sabia administrar tudo que chegava na mão dele. E o relacionamento que Jó tinha
com Deus, não era pelas bênçãos que o Senhor dava, era com Deus. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus por conta das bênçãos que Ele dá para nós. Ah, Senhor, se o Senhor me der esse carro novo, eu vou dar uma oferta de tantos reais. Ah, Senhor, se o Senhor me der aquela casa, eu me comprometo a vir todas as quarta-feiras no culto. Ah, Senhor, se o Senhor me der essa cura, eu vou começar a pregar a tua palavra. Entende? A gente faz barganha com Deus, como se fosse uma, sabe, os milagres de Deus fossem uma moeda de troca sobre a nossa adoração a Deus fosse uma moeda de troca para bênçãos. E não é assim, nós temos que aprender a nos relacionar com Deus sendo o nosso Pai e não com as bênçãos que Ele nos dá. Jó aprendeu a ter um relacionamento com Deus, tanto que ele fica sem nada, mas ele continua adorando a Deus. E isso é um grande exemplo para cada um de nós. Que nós possamos pedir a Deus essas mesmas qualidades que Jó tinha, para que nós possamos também pedir a Deus nos dando sabedoria para administrar o que Deus tem nos dado, a família. Nós talvez não venhamos ter uma família tão numerosa com 10 filhos, mas às vezes nós temos um filho e não sabemos cuidar, gerir a vida daquele filho. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, assim como Jó cuidava dos filhos dele, me ensina também a ensinar os meus filhos a viver em paz, a ter uma vida de comunhão contigo e através do nosso exemplo, nós podemos levar os nossos filhos a Deus, porque às vezes as nossas atitudes acabam afastando eles de Deus, certo? E para finalizar, a sugestão que eu trago com vocês é brincar com as bonecas que representam ali os filhos, né, de Jó, ou leva os animaizinhos também representando as bênçãos que eles tinham. Então, o legal é você brincar. Faz ver ali os diálogos do bonequinho com as bonequinhas, com os animaizinhos, para as crianças irem aprendendo a brincar e exercitando a oralidade deles, certo? Se você gostou das dicas de hoje, já deixa seu like e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!